Estamos aqui na 22ª Mostra de Cinema de Tiradentes com a Denise Kelme, que é a diretora de Louis, um curta-metragem que foi exibido na mostra Corpos Adiante, logo nos primeiros dias da mostra. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do seu filme, Denise. Então, é um curta-metragem que o protagonista é um homem trans. Desculpa, eu falo pra você ou pra câmera? Como você acha melhor? Vou falar pra você aqui. Ele é um homem trans e artista de circo. E é um pouco ele vivendo esses afetos, assim, se relaciona com... descobrindo o próprio corpo, se relacionando com uma pessoa que, no final das contas, ainda não entende bem questões do corpo dele. Então tem um pequeno conflito, mas é muito mais de um universo afetivo, de amor livre ou de afetos. É um pouco isso. A gente queria falar... Na época que a gente fez o filme, a gente gravou em 2016. Eu estudei na Escola de Cinema de Cuba, passei 3 anos lá. Quando eu estava de férias, eu vim gravar o curta em 2016. E daí demorou um tempo para ele ser editado. Na época a gente só via filmes de pessoas trans. Tinha pouquíssimos filmes de homens trans, como até hoje. Mas sempre era ou sobre a transição, ou eram, assim, histórias muito trágicas, sabe? Então a gente queria fazer um filme que a gente gostasse e que fosse lindo e que não fosse trágico. Então tem muito mais esse universo desse corpo. Sim. E desses afetos nesse... Foi gravado em Florianópolis, né? Ah, bacana. Uma coisa que me chamou a atenção é justamente isso, que a gente quase não vê homens trans, corpos de homens trans, pessoas, né? Porque a gente vê muito mulheres trans no cinema das diversas formas, né? Não vou nem entrar nesse mérito, mas a gente quase não vê realmente filmes de homens trans. Então, ou seja, até a pessoa, né? A mulher que transiciona para homem, até nesse sentido, a gente fica num lugar mais... secundário, digamos assim, inclusive no cinema. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi a sinopse do seu filme, quando eu assisti o seu filme por conta disso, né? Então, outras apresentações. E uma coisa que me chama muita atenção no seu filme também é que é justamente isso. Você fala dessa transição, mas o personagem é uma pessoa feliz, né? É uma história feliz, é uma história pra cima, é uma vivência apaixonante, inclusive descobrindo amores, mas de uma forma positiva. E isso é muito, muito bonito de se ver no cinema, né? Então, é um filme que realmente a gente sai em completude, assim como aquele personagem, né? Eu acho isso muito bonito. E assim, eu queria saber, o Louis também foi roteirista contigo, né? Isso. Como é que foi essa contribuição de vocês dois para fazer o filme? Participou da construção, né, da história. Ele assinou o argumento, porque eu escrevi a primeira versão do roteiro a partir de textos que ele fez, a partir de vivências dele, trocando ideias com ele. E aí escrevi a primeira versão do roteiro, né? E aí fui gravar com ele e a gente reescrevia cada cena junto, né? Tanto o Lui quanto a Shiva, que atua também com ele, a gente ia reescrevendo juntos. Então, depois eu pensei, ele precisa assinar o argumento também, né? Então eu acho que é por isso que é uma história assim mais leve, porque acho que era o que ele precisava expressar naquele momento, sabe? Ele estava meio cansado, assim, de sempre ser massacrado, né? Eu também, mas eu acho que o fato de ser essa construção mais coletiva é o que dá esse caráter dessa... Seria um filme que a gente gostaria de ver, o que ele gostaria de ver, que não tinha visto ainda, né? Então acho que um pouco isso, não sei se... Respondeu, claro. E aí o mar também está bastante presente, né? E aí eu vi uma conexão, inclusive, com o Quebra-Mar, das meninas lésbicas que também fizeram um filme que o mar tinha uma conexão muito forte com essa ideia de liberdade. E o seu filme também termina com uma cena de mar, onde ele se liberta daquelas roupas, né? Que pra gente são amarras sociais, que a roupa acaba sendo isso também um pouco, né? E aí entra naquele mar para se libertar. Então eu queria também pensar como é que foi essa conexão, que vocês pensaram o mar como uma imagem cenográfica para o filme. Olha, é porque foi gravado em Floripa. Eu acho que o fato... A gente é de Curitiba, na verdade, né? Eu conheci ele lá. E para Floripa tem muito a ver com uma questão de segurança. Curitiba é uma cidade com muitos grupos neonazis, onde é muito complicado para a população LGBT. Então, né, a gente procura... Às vezes, essa questão da segurança física pode pautar o lugar onde tu vai morar, entendeu? Claro que muitos outros fatores também, mas ali é um lugar um pouco mais seguro. E esse lugar do mar, não sei, o mar tem uma coisa muito bonita que uma vez uma amiga minha me disse, se você está olhando o mar, tu não olha para baixo, tu tem que olhar para frente para olhar o mar. Então tu tem que estar com a cabeça erguida, hein?
Então é esse horizonte que está aberto e cheio de possibilidades, onde tua visão tem um alcance muito grande. Pode ser um pouco isso, tem esse sentido também de descarrego, né? Iemanjá, né? Limpa e renova as energias. Acho que não teve um pensamento muito elaborado. Acho que a função dessa cena era mostrar de que, apesar de que eles se amam, estão juntos, de alguma maneira eles não terminam o filme exatamente juntos. Mas mesmo assim eles se amam. Acho que era um pouco isso. De uma outra maneira, que não é a heteronormativa. Então acho que a gente pensou nesse cenário porque possibilitava essa mise-en-scène. E eu acho interessante você colocar também no seu discurso narrativo do filme um pequeno embate entre ele e a companheira, que eu acho fantástico, o modo como você constrói, inclusive, essa encenação, porque o que uma mulher cis, né, está pretendendo ou quer se estabelecer enquanto uma mulher cis é completamente diferente das amarras que vão prender ou definir um corpo de um homem trans. E aí rola essa certa incomunicabilidade desses dois personagens, né? Que são os dois com uma pauta feminista de alguma forma, mas com dissonâncias, e que cada um vai ter a sua especificidade, né, de acordo com o seu corpo ali. Então, assim, achei bacana você colocar isso no filme, mas de uma forma super delicada, que não fosse uma briga de fato, fosse só diferentes modos de se colocar no mundo por conta de corpos diferentes de fato, e aí coisas que vão suscitar diferentes olhares de fato para estar no mundo. Sim, né? Tem uma certa discussão dos feminismos ali, mas assim, de uma maneira delicada e não para provocar um racha ou coisa assim, né? Que é isso, tem esse elemento do binder, né? Que muitos homens trans usam para esconder, né? O peito, assim. E que é muito libertador, né? Eu mesma tenho um, já usei várias vezes, eu gosto, assim. Não tenho usado tanto, acho que é porque tá calor. Mas para homem trans é um elemento muito importante, entende? E aí isso, para uma outra menina cis, o que liberta ela é isso, tirar o sutiã, entende? E ela não ter essa delicadeza de entender o quanto isso é importante para um homem trans, né? Eu acho que essa personagem da Shiva, ela não sabe muito bem entender o que é, como se relacionar com um homem trans. Porque é tão invisibilizado, não se fala sobre isso. E eu acho que era um pouco o processo que eu estava passando, porque eu conheci o Lui até antes da transição. Ele começou a transição, eu fui para Cuba, fiquei 2 anos sem ver ele. Hoje em dia ele é meu companheiro, mas na época do filme não. E eu acho que eu tinha também essa inquietação, assim, se eu ficar com homem trans, assim, como é que é, né? Não se vê isso em filmes, não se fala sobre isso. Tem uma cena que pouca gente pega, que é que eles começam meio a fazer sexo, ela vai tocar ele, e daí ele fala, cuidado que tá meio sensível. Isso é porque pessoas trans que começam a tomar testosterona, o clitóris muda, né? Incha, fica mega sensível, tipo, isso é um detalhezinho que só pessoas trans vão pegar, né? E que eu fiz muita questão também de o filme não ser feito para pessoa cis, e não ser assim, didático, vamos explicar como um homem trans funciona. Não, então tem pequenas chavinhas que só algumas pessoas acessam, mas a atmosfera em geral todo mundo acessa, que é essa de afetos e de como as relações às vezes têm pequenos embates, mas que podem ser também conversados e sublimados. Mas acho que é justamente esse detalhe sutil, desses pequenos detalhes que você coloca na narrativa, que é a diferença de fazer um filme com e fazer um filme sobre. Exatamente. Não é? É justamente essa junção, você vai colocando elementos muito sutis, pequenos, que não precisa ser nada assim, vou te dar uma aula agora sobre isso. Mas aquilo está na narrativa e você vai acessar de alguma forma, ou vai correr atrás para procurar saber, alguma coisa nesse sentido, né? Mas vai estar ali na narrativa de forma orgânica, sem precisar ser palestrinha, nada disso, né? Sim. Como ele dando aula para as crianças. Que eu acho uma cena muito potente. É massa, né? Porque, sei lá, hoje em dia tem toda essa coisa de que as pessoas acham que as pessoas LGBTQ é tudo pedófilo, não sei o quê. E não, assim, ele se dá muito bem, sabe? Essa cena das crianças eu gosto muito. E daí tem que ela fala, né, da menina, professor, você parece Justin Bieber, só que de cabelo preto, que é esse reconhecimento, né? E é uma fala real que ele ouviu de uma aluna, assim, sabe? Então, que é bem bonito, assim. A gente quis trazer esse universo mais leve.
Esse olhar também que a criança consegue ver sem distinção e que todos são amor para a criança, né? E o adulto perde, né? Esquece que é amor. E aí você coloca nessa criança justamente a nossa narrativa de que tudo é construído culturalmente, que nada é biológico. Exatamente. Né? Então aquela criança ainda não aprendeu que ele não pode ser ele, digamos assim, né? Então aquela criança ali simboliza, acho que meio que isso, né? Que tudo a gente constrói culturalmente, socialmente, historicamente, e nada de fato é biológico. Sim, os olhares são construídos, o próprio tesão é construído, né? Tipo, essa coisa assim dessa biologização é bem complicado, né? Tipo, foi uma coisa muito construída, essa divisão masculino, feminino, meu Deus, esse binarismo, assim, né? Foi construído ao longo para favorecer vários projetos políticos, assim, e que nos aprisionam muito hoje em dia, sabe? Nossos corpos cada vez mais querem ser livres, querem poder transitar, mudar ao longo do tempo, sabe? O corpo, ele tem uma potência de expansão incrível, e se a gente não trabalha isso, eu acho que ao longo da nossa vida a gente vão ficando seres, não sei, amargurados, entende? Eu gosto muito tem um vídeo da Judith Butler que ela fala: quem entende a questão LGBT, mesmo que não seja uma pessoa LGBTQ, mas quem entende a questão não volta atrás, sabe? Não volta atrás, porque do nosso lado tá a felicidade. E mais de ou menos dias a gente vai ganhar. Isso é uma coisa que me move muito. Por mais opressão que a gente sinta, real agora, está muito séria, mas cada vez mais a gente está se fortalecendo nas comunidades, assim, fortalecendo os afetos para manter nossa sanidade mental, enquanto tudo isso está acontecendo, sabe? A narrativa do audiovisual com mais filmes que possam alcançar mais pessoas. E aí você está com um novo projeto já em andamento, um longa-metragem, né? Conta pra gente um pouquinho disso, por favor. Então, é um documentário musical feminista sapatão, basicamente. É sobre uma família não tradicional buscando seu lugar no mundo. São 4 mães de um menino de 9 anos e que elas estão construindo uma casa numa área de ocupação. E além de tudo, elas têm uma banda de rap, e nessa banda elas contam um pouco da biografia ou das coisas da vida delas. Então é um filme musical com essas personagens maravilhosas, assim, essa família não tradicional, mas um filme muito de mulheres, de união entre mulheres, sabe? Porque não quer dizer que a vida... Só que é um filme também muito leve, que elas toparam fazer, se passa em Matinhos, no litoral do Paraná, com amigas minhas. Eu falei, amigas, quando elas começaram a construir, né? Eu falei, vamos filmar, elas, vamos. Eu falei, vamos filmar o cotidiano de vocês também? Vamos, porque a gente quer que outros sapatões vejam como a gente vive, porque a gente não vê isso no cinema, a gente não vê a gente retratada nos filmes. Então a gente quer produzir alguma coisa, porque a gente sabe que a gente é referência para muita gente. Então é muito massa vir para Tiradentes e ver outros filmes, que eu quero tentar de algum jeito que chegue até elas, porque lá não tem cinema, não tem cineclube, tem alguns cineclubes pequenininhos, mas esses filmes não chegam. Eu quero tentar fazer essa ponte, porque eu também vi aqui o Que é Bramar, um curta maravilhoso, eu me vi na tela. Eu chorei tanto. Se ver na tela é uma poderoso, coisa tão né? maravilhosa, que todo mundo tem o direito de viver essa emoção, sabe? Por isso que a gente precisa de mais pessoas fazendo filmes que não seja só cinema que é muito elitizado, feito maioria por homens brancos, cis, hétero, querendo ou não, é quem domina ainda a produção. Então a gente precisa de mais gente fazendo filmes, porque todo mundo tem direito de se ver na tela. Verdade. Obrigada, Denise. Já estamos ansiosos para assistir seu filme novo. Obrigada e parabéns pelo filme. Obrigada.